Olá, bom dia. Bom dia. A paz de Jesus, o amor da Virgem Maria esteja com cada um de vocês. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda no nosso 8º dia. Ufa, os dragões estão acabando conosco. Mas nós vamos continuar, perseverar. Hoje é o 8º dia. E hoje é dia 27, né? Nesse 8º dia, com a novena de Santa Giana, junto com São Miguel Arcanjo, nós vamos tratar das seguintes mensagens. Primeiro, nós vamos orar, como todos os dias 27 de costume, oramos pelos idosos e pobres, tá? Por essa classe social. Então, a gente ora todo dia 27. Que seja universal, meu Deus, esse dia 27, oração a favor dos pobres e idosos. Em nome do Senhor, um dia eu creio que vai acontecer esse dia. E o segundo, e agora o sétimo, 8º já dragão, são os 9 dragões da infertilidade. Então hoje é o dragão da doença e enfermidade. Ué, doença e enfermidade não é a mesma coisa? Não. Vocês vão entender hoje através dessa pregação. Então vamos iniciar. Bom dia, o pessoal está entrando, seja muito bem-vindo à nossa live. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Agora vamos para nossa oraçãozinha que a gente faz todos os dias. Glorioso São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste. Aqui eu tenho uma relíquia, ó, de São Miguel Arcanjo. A gente está na quaresma. Quaresma não, 40 dias com São Miguel. Quaresma só existe uma. Eu tenho que corrigir várias vezes isso. E esse fragmento é da pedra lá onde ele apareceu e tocou, lá no Monte Gargano, na Itália. Então, essa é uma relíquia que eu tenho aqui conosco, porque para expulsar esses 9 dragões, eu preciso muito, muito mesmo dessa pedra. E claro, eu tenho Deus aqui, né? Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas e Ele é tudo. Eu vou passar para vocês rapidamente um vídeo que eu fiz ontem, que eu quero que vocês entendam. Eu não vou falar, eu vou transmitir esse vídeo para vocês. Vamos ver aqui. Os 9 dragões da infertilidade. Vem conosco nessa novena. Estamos nos aproximando do 8º dia. A cada dia estamos vencendo um dragão. Os dragões da infertilidade. A palavra de Deus nos revela em Apocalipse 12 a imagem do grande dragão que se levanta contra a mulher e sua descendência. Este dragão é o símbolo do mal, que tenta destruir a vida antes mesmo que ela floresça. Assim também, meus irmãos, acontece com a infertilidade. Ela pode ter causas médicas, mas muitas vezes está ligada também a bloqueios espirituais, emocionais e relacionais que precisam ser curados pela graça de Deus. Nesta novena, em unidade com a quaresma de São Miguel Arcanjo, estamos combatendo espiritualmente a maternidade e a paternidade. A cada dia está sendo um passo de vitória e libertação até alcançarmos a promessa da vida em grande abundância. Vem conosco. Os 9 dragões da infertilidade. Vem conosco nessa novena. Estamos nos aproximando do 8º dia. A cada dia estamos vencendo. Vocês viram o que significa essa novena para nós? É de suma importância a gente se vestir da armadura de Cristo. Efésios 6, 10, 20.
aquela armadura do cristão e poder estar lutando contra as forças malignas que andam pelo mundo para perder as almas. E nós vamos vencer, todas. E o tempo, pode escutar as palestras, pregações do Ironispo Dário, ele fala, o tempo está acabando. Nós estamos vencendo os dragões. Nós estamos já em Apocalipse, pode ter certeza. E essa mulher que aparece sobre a visão de João, o apóstolo, né, amado de Jesus, ele tem essa visão do Apocalipse, de uma mulher e o dragão. E esse dragão, ele tá querendo destruir o ventre dessa mulher, quer de toda forma pegar o bebê, de toda forma quer matar, e de toda forma ele odeia a mulher que gera vida. Então, quem é o alvo? O alvo são vocês, mulheres, nós mulheres, que estamos em busca de um lar cristão, de ter uma família virtuosa, uma família na graça, viver valores e princípios cristãos. Esse é o alvo do demônio, a nossa vida, a nossa família, a nossa graça. E é por isso que eu quero rezar agora a oração de São Miguel Arcanjo com vocês. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai em inferno a Satanás e todos que andam no mundo para perder as almas. Todos os espíritos malignos que andam no mundo para perder as almas. Sacratíssimo coração de Jesus, nós confiamos em vós. São Padre Pio, rogai por nós. São Padre Pio, ele lutou muito com Satanás, né? Mas o maior combate dele e ele vencia Satanás era no terço. Era com o Santo Terço. E aqui eu tenho também a imagem de Nossa Senhora Rosa Mística. Nossa Senhora Rosa Mística, ela é madrinha da nossa missão. Essa missão foi consagrada na capela de Nossa Senhora Rosa Mística. O dia que eu consagrei, dia 1º de dezembro, eu fundei dia 1º de dezembro, consagrei dia 7 de dezembro. Quando eu entrei na capela de Rosa Mística, eu fui lá para dia 7 de dezembro, eu fui para batizar minhas filhas, as Marias, né? Maria de Fátima, Maria das Graças, que Deus recolheu do meu ventre. Essas meninas, elas estão intercedendo por nós agora. E eu fui lá para poder consagrar a vida delas. Entregar, sabe? Quando você precisa fazer uma entrega, para você estar aberto para o novo. Senão, você vai ficar se martirizando, tentando buscar uma causa aparente, a culpa, colocar a culpa em alguém ou se autocondenar por isso, pela perda. Então, foi quando eu decidi batizá-las. Eu perdi dia 3/11 e eu batizei elas um mês depois, um mês e pouquinho, dia 7 de dezembro. E nesse dia, eu vou testemunhar para vocês que eu senti no coração para estar testemunhando. Nesse dia, eu fiz como eu ia viajar, ia lá fazer essa consagração das meninas e ia acabar também consagrando a Nossa Senhora Rosa Mística, eu ia consagrar esse ministério que tinha acabado de surgir com o primeiro positivo de uma amiga. Então eu fundei a missão, porque o combinado meu com Deus era esse. Quando o Senhor der um positivo para essas minhas amigas que eu estou orando, então vai ser o dia de fundar essa escola de maternidade e fé. Foi dito e foi cumprido. Foi promessa e ele cumpriu. E aí eu fundei, eu tive que confirmar o meu acordo com Deus, né? Concretizar isso. E aí eu fundei a missão Geração das Graças, né? Eu fundei essa missão no dia 1º de dezembro, né? E eu acabei recebendo profecia, muitas confirmações, a pessoa nem sabia que eu estava fundando esse ministério. E aí depois eu entrei na capela.
E ali, junto com o profeta, a gente fez a entrega. Eu não sabia como que era entregar, né? Depois, se vocês quiserem, né? Eu peço, vocês podem me procurar, você que perdeu um bebezinho, para você ir lá visitar e fazer essa entrega. E vocês vão entender. Esse mesmo profeta, ele é o mesmo que estava em 2017, quando eu estava fazendo um retiro de experiência de oração. Era ele que estava lá e profetizou sobre a vida de um casal que eles iam engravidar, e eu chorando, eu ali como aluna, tá? Chorando, pedi muito. Eu fui muito simples a minha oração. Eu falei, Senhor, a mesma graça que vai alcançar esse casal, que se estenda essa graça e possa alcançar minhas duas amigas. Eu falei assim, Senhor, tem de misericórdia delas. Uma perdeu 3 filhos e a outra acabou de enterrar o seu bebê. Tenha misericórdia delas também, assim como está tendo misericórdia desse casal. Esse pregador, profeta, ele virou no meio de 400 pessoas e apontou o dedo para mim lá no fundo. E ele disse assim, as suas 2 amigas também vão engravidar. E o próximo ano, que é o Daime de Bebê, acontece todo ano, ele falou, e o próximo ano... Ai, tá pausando aqui a minha... Olha só, parece que é uma coisa, né? E o próximo ano, que vai ser o próximo Daime de Bebê, vocês vão testemunhar a graça. Se você pegar a passagem de João 4,7, que é o tema profético dessa missão, vai falar da samaritana, né? E dessa água que você beber, nunca mais terá sede. E eu bebi dessa água aquele dia. E nunca mais eu tive sede. Só que eu não tive discernimento de que era esse o meu chamado. Eu precisei fazer uma retrospectiva da minha vida. Em 2023, eu escrevi o meu livro. Eu renunciei minha vida profissional em 2022. Em 2023, eu escrevi o meu livro, a pedido do Espírito Santo de Deus, através de um sonho. Eu sonhei com essa imagem aqui, com essa camiseta do meu marido, que é da canção nova da coleção do Padre Bruno. E aí, eu tô grávida aqui nesse ensaio, e veio essa foto, veio essa imagem, a gente estava caminhando numa floresta, e aí o Senhor falou assim, você vai começar a contar a sua história. E essa história tem nome, vai chamar Gratidão Gera Milagres. E estava escrito na camiseta do meu marido. E aí eu comecei, eu falei, mas eu sou pedagoga, mas eu não sei escrever um livro. O senhor me ensina? E aí, esse livro foi ditado pelo Espírito Santo. Tem a minha retrospectiva de vida, tem coisas que eu nunca imaginava lembrar. E o Espírito Santo me recordou, para poder colocar, registrar nesse livro aqui. E aí, eu fiz um trato com São José, né, dos recursos financeiros desse livro, mas eu tive eu tive uma aprovação muito forte para poder lançar esse livro. Eu tive que vender 250 camisetas para chegar no propósito do livro. Faltou dinheiro, eu tive benfeitores da missão. E aí eu consegui chegar em 100 cópias. Não foi aprovado por editora, nada. Lancei as 100 cópias e ali eu comecei as vendas do livro. E o recurso financeiro desse livro, 50% é investido em outras comunidades, tá? Esse era o acordo com São José, que fosse doado. Só que aí eu preciso de uma editora para ser mais rápido e o recurso financeiro ser maior. Eu preciso que uma editora me ajude para poder lançar esse livro, para poder transmitir mais ainda, ajudar mais ainda aquele que precisa. E aí, gente, o outro 50% é para entrada do meu sonho, da minha casa própria. Eu falo para vocês esse sonho porque eu tenho uma casa própria, mas eu construí no lugar errado. É uma outra história e ela não é minha. Agora ela é dividida por herdeiros, então eu não tinha maturidade para fazer o que eu fiz. E hoje, com mais fé e maturidade, né, eu preciso alcançar a minha graça desse sonho. E eu vou conseguir em nome do Senhor Jesus. E olha só, tudo isso que eu tô falando para vocês, eu quero voltar lá na casa, na capela onde eu consagrei. E as minhas amigas, elas engravidaram. 2018, aquele casal estava grávido. Olha os cachorros aqui, venha tentar o meu aqui no portão. Só porque eu tô numa live.
E aí, gente, eu fiz esse propósito com Deus. Eu fui lá, consagrei a Nossa Senhora Rosa Mística esse ministério. E aí, esse ministério, Missão Geração das Graças, ele tem orado para as mulheres engravidar. E eu fui descobrir, escrevendo esse livro, e foi dando sabe, um spoiler na minha cabeça, uma coisa assim, falou, como você não parou para pensar? Que lá em 2017, eu estava no retiro. Presta atenção, o retiro chama João 4,7, Dá-me de beber. Dá-me de beber. Mas nessa água aqui não, tá? E aí eu fui nesse retiro. E aconteceu tudo isso que eu tô falando. E aí depois eu falei, quando eu engravidei das gêmeas e perdi, eu falei com o Senhor, ele ia falando pra mim, eu quero que você monte um ministério, comece a contar a sua história, desde o primeiro positivo, como tentante, ajuda essas mulheres. É porque eu acho que estava acontecendo muitas perdas gestacionais, e também muitas mulheres tentando e não conseguem. Gente, fica cortando minha live. E aí o Senhor, ele diz, a todo tempo pra mim, ele foi me dando moção, e ele falava que as mulheres, elas precisam de uma capacitação. Eu não vou entregar um filho, confiar um filho a uma mulher que está dentro de si traumatizada. Eu quero que elas se libertem primeiro. Eu falei, mas como que eu vou fazer isso? Ele falou, eu te ensino, eu te capacito. E aí começou, é muito espiritual isso, porque o primeiro filho da missão, eu vou contar pra vocês. O casal, eles não tinham problema nenhum, não tinham enfermidade. E aí, eles não tinham também nenhuma doença, eles já tinham uma filha. Mas existia no mundo espiritual uma coisa que impedia o casal. Vocês viram que eu preguei ontem? A quebra de maldição ontem? Foi o dragão da indiferença conjugal. O que acontecia? Ele era caminhoneiro. E todas as vezes, tinha uma viagem muito longe que não ia dar para ele chegar no período fértil dela. Olha isso, que espiritual. E para você saber que é Deus no controle de tudo, esse mal não é para morte, teve um acidente de percurso, o caminhão deu PT. E nesse trajeto todo, ele foi hospitalizado, em estado gravíssimo, lá no Paraná. Eu tenho as fotos do acidente, tudo, eu tenho esse testemunho, depois se vocês quiserem, detalhado. Olha, eu tô arrepiada, conhecer essa história. E aí o sopro da vida, ele voltou à vida, teve a cirurgia, tudo, as coisas que... Sabe que dia que era esse? Dia 4 de outubro. Sabe que dia que é dia 4 de outubro? O nascimento de Santa Giana. E esse pai nasceu de novo. E foi esse pai, na casa dele, em repouso, a esposa afastada do trabalho, para poder cuidar do esposo, que estava ali todo quebrado, todo operado, todo... Foi nesse período que eles estiveram a sós. Foi nesse período que toda aquela pregação que eu fiz ontem com vocês, da indiferença conjugal, do Cântico dos Cânticos, 526, lembra que eu gravei um videozinho aqui lendo a Bíblia? Que lindo, né? Foi nesse dia, foi nessa história aqui que aconteceu. Esse casal, eles se encontraram. E esse casal conceberam o primeiro filho da missão. Passado alguns dias, eu fui levar meu filho para a escola, eu tava passando de carro e ela passou. E o Espírito Santo falou assim para mim, ela foi fazer o teste de gravidez. Porque, gente, eu não era tão atenta como eu sou agora, porque eu vivo só para isso, só para essa missão, assim, no meu trabalho, que eu falo profissional, é focado na missão. E naquela época, não. Naquela época, eu tinha meu trabalho
né? Eu tinha outras coisas para fazer, tinha o ministério também, mas era pouquinho, era uma folhinha de caderno, com poucas mulheres, não era 300 casais. E aí eu falo, meu Deus, será que ela tá grávida? Fiquei quieta. Pela graça do Senhor, meu marido trabalha na usina, e nesse dia era folga dele, e eu morava na outra casa. E essa casa, eu fiz o meu salão, quando eu era manicure, eu fiz ele na garagem, o salão. Então, quando você abria o portão, já entrava ali na garagem, era uma porta de vidro, que você entrava no meu salão, passava por outra porta para ir para a sala e entrar na minha casa. E tinha uma outra porta que é pro fundo, quem fosse, passava pelo fundo lá. 2 portas. E elas eram de blindex. E quando meu celular tocou, eu fui atender. Tava eu, meu marido, meu filho lá em casa. Eu ainda não tinha o João Miguel. E quando tocou o telefone, eu fui atender. A hora que eu vi o nome dela, eu falei assim, ela tá grávida. E aí, gente, a hora que eu atendi, eu fiz assim com o telefone, eu fui pra... Oi, tudo bem? Deixa eu abrir a porta da sala. Gente, tá ficando conectando. Tá bom, vamos continuar. Aí eu lá, com o telefone aqui, e fui abrir a porta da sala, o blindex. Na hora que falou assim, Lu, eu tô te ligando, nem minha mãe sabe ainda, eu tô grávida. Na hora que eu fiz assim com o blindex, BUM! O blindex explodiu em mim. Gente, mas foi um estouro tão grande, que todos os meus vizinhos correram no portão da minha casa. Ali eu falei, é fúria do demônio. É fúria de Satanás, sabe por quê? Porque com esse positivo que eu ia fundar a missão. E olha como que ele é astuto. E só para confirmar que era o demônio, de tardezinha eu fui lá no... Eu fui levar meus filhos no futebol. Quando eu voltei para casa, eu tinha fechado ali com papelão. Um negócio do papelão, porque era a entrada da minha casa. E no meu salãozinho ali, tinha uma imagem de Nossa Senhora da Aparecida. E tinha também a poltrona azul, que acho que vocês já viram por aqui. Tinha a poltrona azul. E o meu cachorro tava lá no fundo, a porta tava fechada. Não tinha como ele vir pra frente, que tinha outro portão de ferro lá no fundo. A hora que eu cheguei, meu filho foi abrir o portão, ele quase pisou na Nossa Senhora Aparecida, no chão, lá no portão da minha casa, lá, sem a coroinha aqui. Eu tenho a foto, eu tenho o vídeo, tá? Que eu fiz o vídeo. E aí eu fui andando, eu falei, meu Deus, por que tá aqui na frente? Eu fui andando. Rasguei o papelão pra abrir, pra entrar na minha casa. E na hora que eu olhei a poltrona, tava tudo babada de espuma. Muita espuma branca. E um fedor, mas um fedor de enxofre. E as portas trancadas, lá no fundo, tudo. Meu cachorro não tinha como vir pra dentro. E ainda pegar, e mesmo que ele viesse pro meu salão, mas não tinha como. E pra ele estar espumando daquele jeito, ele devia estar com vestígios. E também que nem louco, né? Cachorro louco que espuma. E aí, lá na frente, assim, até o portão, como que ia arrastar, levar a santa lá na frente e ainda arrancar a coroa dela, que eu não achei a coroa dela. É um mistério, até hoje eu não descobri. Mas eu sei, vocês vão entender nessa pregação de hoje. E aí, fundei a missão Geração das Graças com esse positivo. O que eu não sabia, que o meu filho viria 40 dias depois do dela, do nascimento. Quando eu entrei na casa lá na Capela Rosa Mística, eu fui consagrar minhas meninas. E aí encerrou esse ciclo, eu entreguei a alma. A gente não fala assim, ai, deixa a alma descansar em paz. Não fala assim com os mortos, quando a gente tá em luto, só que você foi num velório, teve caixão, essas coisas. Só que aqui não teve esse processo, porque foi no meu ventre, morreu aqui dentro. E aí você vai ter que fazer uma coisa, você tem que pensar. E nesse testemunho vai abrir a mente de muita gente.
Teve uma moça essa semana, uns 15 dias atrás, ela estava comemorando ainda os 15 anos da filha dela. E ela não tem filhos. Eu falei, deixa sua filha descansar. Vai lá no cruzeiro, leva uma flor, acende uma vela, entrega a alma dela. E fica preparada, aberta para o novo. Deus não vai te confiar uma graça. Você não deixa sua filha descansar. Você gera ela até hoje. Eu sei que ela é sua, eu sei que dói. Mas entrega essa alma. E ela fez isso. Eu tenho certeza que ela vai engravidar. Porque ela está aberta para o novo que Deus tem para fazer na vida dela. E aquele dia, eu fui tão numa expectativa, eu falei, já que eu vou lá, na capela, no Santíssimo, vou receber oração, tá caindo na minha live. Acho que não é para eu falar muita coisa, né? Mas enfim, eu vou resumir muito bem resumido. O mesmo profeta dessa escola, que é o mesmo profeta que estava lá, nesse lugar que eu fui, para consagrar minhas meninas e convidar ele para ser o padrinho dessa missão. E aí, nesse momento, ele orou, né? Fizemos aquele ritual de entrega a nosso Senhor Jesus Cristo. Minhas filhas, elas foram para o céu, a alma delas que estavam descansar em paz, com certeza estão em paz. E consagrei Maria de Fátima e Maria das Graças. Mas como eu ia para aquele lugar, eu quis fazer um teste de gravidez. Não sei, eu quis fazer. Algo me conduziu a isso. E eu fui tocada. Aí eu fiz um teste de gravidez, deu negativo. Acho que é para contextualizar tudo isso. Eu fiz um teste, deu negativo. Eu entrei lá com um teste na bolsa negativo junto com uma amiga. Contei tudo isso que aconteceu para vocês nesse retiro. Falei para ele que ele estava lá, que aconteceu isso, aconteceu aquilo. E tem muitas outras coisas que aconteceram que eu ainda não revelei aqui. E aí, ele ficou assim maravilhado. Só que até então eu não tinha contado quem eu era, que eu era casada, que eu tinha um filho, naquela época eu tinha o Gabriel e o Pietro Rafael. Não tinha falado nada disso da minha vida. Aí ele falou, tá bom, eu vou orar por você. Ele levantou e começou a orar por mim. E na hora que ele orou por mim, olha só o que ele fez. Ele teve uma visualização do São Miguel Arcanjo atrás de mim. Foi ele que me deu essa relíquia de São Miguel. São Miguel Arcanjo estava atrás de mim. E faltava o Miguel para os meus arcanjos da minha casa. Eu tinha o Gabriel e o Rafael, faltava o Miguel. Ele não sabia. E ele falou tanta coisa ao meu coração, falou ali em testemunho da minha amiga. E ele falou, eu vou pegar uma coisa para você. E ele foi adentrar uma porta lá que perdeu a chave. E é um mistério, aquela capela é mística, né? Ele abriu a porta com a cruz de um terço. Então ele abriu a porta com a cruz de um terço. E ali diante tem imagem de São Padre, tem relíquia de 1º grau de Padre Pio, Santa Teresinha do Menino Jesus, tem de Nossa Senhora chorando as lágrimas dela, da Rosa Mística, tem São Bento, tem os ossinhos, né, de São Bento, Padre Pio tem os cabelinhos, tem Santa Teresinha, os cabelinhos dela, tem um pedacinho, olha, tem um monte de relíquia. E aí, ele foi lá dentro e trouxe esse sapatinho pra mim. E olha a cor. Ele falou, esse sapatinho é uma relíquia de Santa Teresinha do Menino Jesus, que tá aqui no nosso... Ele prega, ele é profeta das mulheres também que desejam engravidar também. Ele já tem vários testemunhos, é louvável falar desse profeta, porque ele fez parte da minha vida nesse período de que eu precisei de cura. E aí ele falou, eu tenho uma senhorinha que ela me dá, todo ano em janeiro chega uma lote, 365 sapatinhos. E esse daqui é o 365, é o seu. Só tem esse, não tem mais nenhum. E eu te entrego como um ato profético de que sua graça, ela tá chegando, ou vai, eu não sei o mistério, mas tem um mistério diante disso tudo. Ele falou isso pra mim.
E eu tomei posse desse sapatinho. Com tanta graça, assim, no meu coração, agradecendo, louvando a Deus. Era dia 7 de dezembro. No dia seguinte, dia 8 de dezembro, ao meio-dia, hora da graça, eu fui chorar nos pés de Nossa Senhora de Fátima, na capela. E eu falei assim para ela. Falei, mãe, dizem que meio-dia, hora da graça, é a hora universal da graça. A gente pode pedir o que quiser. E eu tava chorando, mas chorando. Imagina que eu estava igual Ana no templo. E aí eu chorava e falava assim, eu tô pedindo a Deus e a sua intercessão pela graça de um filho. Para a missão Geração das Graças, que eu já fundei. Eu te peço, me dá mais um filho. Por favor. Eu tenho um monte de roupinha, mas eu vou pôr em quem? Eu perdi minhas meninas e eram roupinhas unissex. E eu já tenho até um sapatinho. Não me importa o sexo, me dá um filho. Eu já sou mãe, mas eu não tenho mais bebê no meu ventre. E eu chorava. Gente, quando eu saí dali, eu saí numa paz tremenda. Mas ali foi durante o meu choro que foi cessando. Aí eu rezei o terço. Sabe assim, foi tudo embora. Foi tudo embora. Foi tudo embora. Eu fui pra casa. Passei na farmácia, peguei um teste. E quando deu 3 horas, a hora da misericórdia, eu fiquei, faço ou não faço? Faço ou não faço? Fui lá no banheiro, urinei, e aí eu fiz o teste. Era 15h15, eu tenho registrado o teste, tem a hora em cima, 15h15. No dia 8, no dia da Imaculada Conceição. E depois estudando a história de Rosa... Tá travando. Depois estudando a história de Rosa Mística, me veio muito forte. Porque ela apareceu em 1947, 4/7. O primeiro filho da missão, Geração das Graças, é o João Pedro. Ele nasceu dia 4/7. É como se o Senhor, naquele retiro em 2017, falasse assim, o primeiro filho da missão vai sair diante desse... Você está descobrindo aqui hoje. Porque no outro ano, 2018, as 3 estavam grávidas, viu? E aí ele falou assim, eu falei, nossa, mas que mistério. Aquele dia lá, quando eu recebi a profecia do Urânio que eu ia engravidar das gêmeas, eu lembrei desse dia. Me fez voltar no passado. Falei, eu vou ligar para minhas amigas, vou falar para elas, aquele dia eu orei para vocês, aconteceu isso e aquilo. Eu não tinha revelado a elas. E as crianças já estavam andando. E eu nem tinha falado nada, que eu tinha orado para elas, que tinha acontecido tudo isso. Eu nunca contei para ninguém. Não tinha contado para elas. Aí eu contei para as 2 mães. E elas, falei, só que agora é minha vez. Eu recebi a profecia do Ironi. E eu tenho certeza que vai se cumprir. 3 meses, no dia da quaresma de São Miguel Arcanjo, eu engravidei das gêmeas. E no dia da quaresma de São Miguel Arcanjo do ano de 2021, que foi um ano certinho, quase que eu ganhei o João Miguel, só que era a previsão de parto dele. 1 ano eu fiquei grávida. Só que eu ganhei ele dia 13. Que é o dia de Santa Dulce dos Pobres, que é hoje nós estamos fazendo oração pelos idosos e pobres. Algum fundamento tem nisso aí. E eu falei para elas, vocês vão orar para mim, interceder por mim. E elas começaram, e eu contei toda essa história para elas. Então os filhos delas, o João Gabriel e a Maria Antonella, eles são frutos da revelação vocacional da minha missão. Então, eles são assim, o batismo dessa missão, para mim. São meus filhos espirituais, mas eles são... É muito forte, eu não tenho palavras para explicar o que eles são na minha vida, sabe? Eles desvendaram o meu ministério. Eles chegaram com o propósito de desvendar o meu ministério. Só que, a partir do momento que eu fundei a missão com aquele positivo, que eu recebi a ordem de Deus, monta uma escola, vai ensinar mulheres como que faz, passo a passo, espiritualmente, combater o bom combate, e eu vou te ensinar. E eu vou te capacitar. Você vai ajudar essas mulheres para mim. Hoje nós somos 51 filhos espirituais que nasceram nessa missão. 2021 nasceu 2 filhos. O meu, 40 dias depois. Olha o tempo, 40. Que é o tempo de gestação também, 40 semanas. 40 dias depois de João Pedro, nasceu João Miguel. Ele tem esse nome, Miguel, por causa do anjo Miguel mesmo. E o João, porque é o discípulo amado de Jesus. Olha lá em Apocalipse que ele escreveu sobre a mulher grávida. E aí eu orava para minhas amigas, continuei orando. Aí a Laena engravidou. Aí em 2022 a Laena recebeu a Betina, a primeira menina da missão. E a menina, nascida, né, da missão a Betina, ela nasceu dia 17 de maio. Que dia é esse? Dia da canonização de Santa Giana.
O pai sofreu um acidente no dia do aniversário de Santa Giana. Mas, gente, ficou tão bem que no mesmo ano, olha só, outubro, novembro, dezembro, na semana do advento, eles dois estavam carregando a vela, entrando na igreja, andando, sem muleta, levando a vela do advento. E eu estava lá em cima com a camiseta de Santa Giana, que eu fui selecionada para... Não é selecionada que fala? Para poder ler, fazer a leitura desse dia. Como que fala, gente? Esqueci o nome. Eu esqueci o nome que fala lá, que eles falam. Hoje eu vou ministrar, hoje eu vou fazer isso. Então, aí esse sapatinho, aí esse exame deu positivo. A profecia. Por isso que eu falo, a gente tá com um ato profético de você comprar o bodezinho da missão. Fé. Você não tá vendo, mas você crê. E ali você vai fazer o teste e vai dar positivo. Com certeza, depois você me conta. E essa é um ato de fé. Você recebe, você compra um bodezinho e já fica ali profetizando que você vai colocar esse bode no seu bebê. Então a fé é invisível. É um ato invisível daquilo que você tá crendo que vai acontecer, mas você não tá vendo. Não seja como Tomé, que tem que ver para crer, né? Que nem na mensagem fala que quando Jesus ressuscitou, né? Ele fala, se eu não vir os buraquinhos onde for dos pregos que foram, né, martelados, eu não acredito. Então a gente tem que ver, além do invisível, a gente tem que estar atento aos sinais, sabe? No mundo espiritual a gente tem que estar no nível mais avançado. E isso é um degrau a mais da fé, para você poder entender. Hoje eu estou numa dimensão, eu falo assim que tá bem elevado, porque eu consigo entender o dia de nascimento com simbologia numérica. Tem um filho, uma menina assim na missão, a Valentina. Ela é uma intercessão de uma mulher que queria adotar uma criança. E a anunciação, que eu falo, a anunciação do anjo Gabriel, foi o dia que eles ligaram para ela e falou assim, saiu sua adoção, vem conhecer sua filha. Foi no dia do meu aniversário também, dia 4 de maio. Eu nasci dia 4, Giana dia 4, o primeiro filho da missão nasceu dia 4. Então, 2021 nasceu só eles dois. E essa menina adotada. Porque o João Pedro veio para casa, nasceu dia 4/5. E Deus só permitiu que a Valentina viesse morar na casa dela, que passou por todo um processo, no dia 5 de julho. É como se ele dissesse assim, calma, vai nascer primeiro, que eu prometi, o menino, João Pedro. João, dá-me de bebê, João 4/7. João Pedro nasceu dia 4/7. É como se Deus falasse assim, naquele retiro, ó, daqui vai sair uma missão e o primeiro filho dela vai chamar João e vai nascer dia 4/7. João 4/7, dá-me de bebê, João 4/7. Vocês entenderam por que eu fico tão... 4/7, 47. E aí depois nasceu. Aí dia 5 ela foi morar na casa dela, no dia seguinte. Como que é místico, né? Depois, 13/8, 13/13, as aparições de Nossa Senhora. Tá difícil pregar com essa paralisação aqui dessa internet, que é ótima, viu? Eu tenho uma internet só para esse celular. Tem 2 internets na minha casa, uma é só para esse celular e a outra também 5G. E fica travando aqui, ó. Tô vendo que tá paralisando esse vídeo. É muito forte, né? E só para encerrar esse testemunho, e aí depois, João 4/7 nasceu o primeiro filho da missão, depois veio a Valentina adotada, João Miguel. A primeira filha nascida do ventre é a Betina, que nasceu no dia de canonização de Santa Giana, em 2022, no ano seguinte. Só nasceu uma filha da missão. Aí tinha as mulheres que engravidaram. Teve uma que engravidou, perdeu, engravidou de novo, bebê arco-íris. Que é a Maria Alice, que vai fazer agora 2 aninhos, dia 28. Tá lá no meu postzinho desse aniversariante do mês. A Maria Alice é a única menininha que nasceu em agosto. Ela vai fazer 2 anos. Antes dela, em junho, dia 4, eu tava no retiro de Pentecostes. Dia 7, nasceu 3 filhos. Né? Então, nasceu 3 meninas e um menino, o Rafael. E as 3 meninas nasceram. Então nasceram essas crianças só.
4 filhos em 2023. E muitos positivos. Depois que eu fundei a missão, depois do cenáculo, que eu fui no abastecimento, eu orei no ventre de uma menina lá, de lá de dentro do cenáculo, o primeiro positivo do cenáculo, chegou no dia da festa de São Miguel Arcanjo, dia 29 de setembro, essa menina recebeu positivo na mão, e o filho dela, Bernardo, nasceu no dia da canonização de Santa Giana, dia 17 de maio. É muito testemunho muito forte tudo isso. E aí eu falo, meu Deus, como que Deus, ele mata a cobra e mostra o pau. Para o povo acreditar mesmo que isso aqui é de Deus, é um mistério, não é da Luciana, é de Deus, é de Deus. E aí, agora a gente está em 2000, lá em 2024 nasceu 13, mas positivou umas 20 mulheres. Mas nasceu 13. Só que a gente conta todos os positivos da missão como filho. Então, 51 filhos espirituais. Dia 2 de agosto agora nós tivemos uma perda gestacional no ventre. Então, a gente contou essa criança, é a criança 50. Entendeu? A 49 a gente perdeu também. A 48, em nome de Jesus, está evoluindo. A 47 também é da Mariana Rios, que você vê o barrigão dela aí nas telas, tá com 20 semanas, já tá nos 5 meses. Mariana Rios. Depois passa 48, tá evoluindo. A 51 tá uma bênção também. Tá uma bênção, o último positivo que foi revelado. Tá uma bênção. E assim, ninguém explica, né, os mistérios de Deus. Tudo tem um propósito. Essas crianças que não estão evoluindo, mas tem tudo também por detrás no mundo espiritual. Deus, ele não trabalha em meia ansiedade. Eu estava muito ansiosa mesmo quando eu estava grávida das gêmeas. Gente, quando você recebe uma profecia e ela acontece, nossa, você quer mostrar que aquilo lá é Deus e você quer falar daquele profeta, você quer falar, esse homem é um homem de Deus, você quer mostrar, você quer testemunhar antes de acontecer. E nisso atraiu muitos olhares, muito maldosos, muito. E aquilo eu fiquei muito agitada. Vocês vão ver agora a pregação que eu vou fazer sobre hoje. É o dragão da doença e enfermidade. Eu vou falar a diferença. Lembrei agora a palavra. Eu estava escalada aquele dia para ministra extraordinária da palavra, que é leitor, né, da igreja. Eu não faço mais parte de nada. Depois do burnout eu me afastei de tudo. Só fiquei com essa missão. E aí, gente, em 2025, já começamos o ano com positivo na mão, neném nascendo. A primeira filha nasceu, chama Giana. A Giana Vitória nasceu, aqui na nossa diocese. Ela tá linda. Então ela nasceu dia 4 de fevereiro. E dia 4 de janeiro, número 4 também, gente. No dia 4 de janeiro já abriu o ano ministrando a palavra de Deus numa celebração, no casamento da minha prima. Olha só, que eles casaram, na verdade eles não receberam o sacramento na igreja, porque ele já foi casado. Mas aí não teve pastor, não teve nada no casamento deles. Eles fizeram uma festa. E aí eu fui lá, eles casaram no cartório, fizeram uma festa à noite. E eu que fiz a celebração desse encontro, desse casal, foi muito lindo. Enfim, Deus me usou naquele dia. Aí, dia 4 de fevereiro, nasceu a Maria, a Giana Vitória. E em fevereiro nasceu 3 filhos. Aí veio José. Aí vem nascendo, vem positivo, e vem nascendo. Quando chegou a março, que eu comecei a escrever as cartas proféticas, já tinha escrito uma e a moça estava grávida e ganhou, dia 14 de abril, que é a Cés Portugal, a Mariana, filha da Mariana, netinha do Dunga, lá da TV Evangelizar, que prega junto com o Padre Marcelo. A Cés, ela engravidou, ela teve a Mariana, a cartinha que eu escrevi. Depois, naqueles dias, eu escrevi uma carta para família virtuosa, para o Marcelo e para Amanda, profetizando a graça deles. Eu enviei essa carta dia 7/4. Dia 4/7 era a previsão dela estar com positivo na mão. Ela engravidou, ela descobriu que ela estava grávida
Ela deu um testemunho lá no YouTube. Ela descobriu que ela estava grávida na festa, no encontro lá, Expo Católica, né? Infelizmente ela perdeu. Ela foi fazer uns exames, tomou uns laxantes lá e depois ela testemunha que a médica fala que o laxante não tem nada a ver, mas depois, sei lá, é muito, muito, muito espiritual. Ela estava muito agitada. Ela conta que ela estava muito agitada. Ela falava que ela não estava grávida. E essa carta que Deus falou para ela? E essa carta que Deus revelou para ela de próprio punho? Deus me usou para escrever essa carta, falando o dia e a hora que ela ia engravidar. Então ela já tinha cartas na mão. E aí depois veio teve a menina também, a Mariana Rios, foram 13 folhas. No dia 19 de junho ela anunciou, no dia de Corpus Christi, ela anunciou que ela estava grávida. Filho da Missão Geração das Graças, carta profética, 13 páginas, da Amanda. E Deus tem me usado para escrever cartas proféticas. Eu acabei de enviar uma carta esse mês agora. Ela fez aniversário, ela faz aniversário hoje. Louvado seja Deus pelo dom da vida dela. Essa mulher é uma mulher pentecostal. Ela tá com uma carta em mãos de 20 páginas que Deus me usou para escrever para ela. Você tá chorando, Zeus? Vai para fora lá. Então, gente, vamos começar a pregação hoje, tá? Eu quero falar para vocês, quero começar com esse conceito de doença e enfermidade, porque as pessoas acham que é a mesma coisa e não é. E hoje em oração pelos idosos e pobres, então vamos começar. Nós já fizemos a oração de São Miguel Arcanjo. E agora, o dragão da doença e enfermidade, nós vamos começar a leitura. Pega comigo. Não. Pelo amor de Deus. Ô Zeus, não vem tirar meu raciocínio lógico, não. Eu vou abrir a porta para os cachorros. Ele veio lá pela porta do fundo, mas ele quer sair pela porta da frente. Vai. Você quer ir pra rua fazer xixi? Vai lá. Vem cá. Ah, Zeus. Eu queria contar também, se der tempo, um testemunho do Magnífica que eu fui fazer. O que aconteceu lá? Um levante de Satanás. Na hora que eu cheguei em casa, o Satanás tinha acabado de correr daqui de casa. É muita coisa, gente. É muita coisa. Olha só. Eu trouxe o conceito de doença, tá? A doença e a enfermidade. Olha essas duas. Olha esses dois nomes aqui, ó. Substantivo que a gente vai restringir agora. A doença, tá? É algo físico, é visível e tem diagnóstico, tá bom? Ela é um processo físico ou biológico que atinge todo o corpo. Pode ser detectado por exames, tem sintomas e muitas vezes um nome clínico. Exemplo, vou dar um exemplo. A gripe, a diabetes, o câncer, a virose, infecções. Doenças, tá? Aí, quero fazer um paralelo agora bíblico, que é essa passagem que eu vou pegar. Eu quero fazer um paralelo bíblico. Marcos 5 é a minha passagem, gente, que eu amo essa passagem. Ela é tão especial para Deus que ela foi escrita em 3 evangelhos e Jesus, ele fala, eu quero que essa mensagem seja escrita nos 3 evangelhos que vocês estão escrevendo aí. Então ela repete nos 3 evangelhos. Tá em Lucas, tá aqui em Marcos, só não tá em João. E tem também em Mateus. 25 a 34. A filha de Jairo e a mulher doente. Uma doença, tá? Aqui a mulher estava doente. Ora, havia ali uma mulher que já por 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Sofrera muito nas mãos de vários médicos,
gastando tudo o que possuía sem achar nenhum alívio. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ela ouvido falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe no manto. Dizia ela consigo: se tocar ainda que seja na orla do seu manto, estarei curada. Ora, no momento instante que se lhe estancou a fonte de sangue, e ela teve sensação de estar curada. Jesus percebeu imediatamente que saíra dali uma força, e voltando-se para o povo, perguntou: quem tocou em minhas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão tem comprimido e perguntas, te comprime. Quem me tocou? Está perguntando quem me tocou. Olha essa multidão. E ele olhava em derredor para ver quem o fizera. Ora, a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo o que nela tinha passado, veio lançar-se aos pés e contou-lhe de toda a verdade. Mas ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada de todo o mal. Aqui a Bíblia ela vai nos falar dessa doença. E ela... Só que tem doenças que ela acaba causando enfermidade. Vocês vão entender por quê. Vamos dar uma segurada nessa passagem aqui. Essa mulher, ela sangrava muito. 12 anos. E aí, essa doença era uma doença física, que fazia ela sangrar 12 anos. Então, a parte física da doença dessa mulher, 12 anos. A doença pode até ter origem espiritual, mas ela se manifesta no físico, afetando o organismo. A doença pode ter até um aspecto espiritual, mas ela manifesta no corpo, no físico, e afeta o organismo. A síndrome de burnout que eu tive, é saúde mental. Ela foi diagnosticada, na verdade, ela tem diagnóstico, mas ela não é uma doença. Ela é uma enfermidade. Vocês vão entender por quê, tá bom? Atinge as emoções, a mente e o espírito. Ela é conhecida como assídia, a doença do demônio do meio-dia. E ela pega os monges na hora da cela ao meio-dia, porque diz que na cela ao meio-dia é a hora que ela se manifesta. Então, é um esgotamento mental. O paralelo bíblico que eu quero trazer para vocês, na mensagem de hoje, a palavra que eu trouxe para essa pregação é a cura de uma mulher encurvada, que está em Lucas 10. Vou ler para vocês, tá? Lucas 13, versículo 10. Lucas 13, tá? Versículo 10 até o 17. Presta atenção que depois eu vou chegar lá na parte da enfermidade. Vocês vão entender tudo isso que eu tô falando, tá bom? Estava Jesus ensinando na sinagoga em um sábado. Havia ali uma mulher que havia 18 anos. 18 anos. Era possessa de um espírito que a detinha doente. Andava curvada. E não podia absolutamente erguer-se. Ao vê-la, Jesus a chamou e disse-lhe: estás livre da tua doença. Impôs-lhe as mãos e no mesmo instante ela se endireitou. Imagina a mulher encurvada, 18 anos. De repente, Jesus aparece na vida dessa mulher e ela endireitou. Às vezes tem médicos que é Jesus na sua vida. Sabia? Assim como foi na minha, da anunciação do Gabriel. Dr. Nildo, ele foi Jesus na minha vida. Um instrumento de Deus na minha vida. Eu falo isso com toda convicção. E hoje mais ainda, ele não morou mais aqui, mudou para outra cidade, mas ele continua agora, ele está dentro desse ministério, testemunhando também
histórico quadro clínico de Santa Giana, na nossa pregação que a gente faz. E ele tem agora bastante paciente da nossa missão. E ele também, ele é um amigo, um irmãozão mesmo, meu e da Fá. A gente se tornou irmão, tá escrevendo o 3º livro, eu tô escrevendo o 3º livro com eles dois. E o Dr. Nildo, ele é muito especial na nossa vida, porque ele me acompanhou, ele viu que eu não tinha condições financeiras, ele me encaminhou para a clínica de infertilidade de Marília para poder fazer os exames. Um esterossalpingografia é R$800 hoje. Eu não tenho R$800 na conta para fazer um exame desse, você tem? Então, e ele fez tudo encaminhado, tudo, o procedimento que eu passei, ele acompanhava daqui de Adamantina. Eu comecei, ele que me deu o diagnóstico de infertilidade, sem causa aparente, e começou a sondagem. Em 2005, eu tive o diagnóstico. E teve outro médico antes que tinha falado que eu era estéril. E aí aí eu falei, não vou nesse médico, vou em outro. Aí eu conheci o Dr. Nildo, foi quando ele chegou na cidade, 2005, nós começamos a passar por ele, fazer exame, eu e meu marido, fizemos exames, e depois nós continuamos. Enfim, alcançamos nossa graça. Ele foi um anjo que apareceu na nossa vida. Ele é um anjo. Então, o Gabriel, eu dedico o Gabriel assim, ele é padrinho de ventre, de consagração do Gabriel, assim, porque ele, meu primogênito, eu devo, assim, aos estudos científicos do Dr. Nildo e, assim, o canal de graça que ele tem sido para Deus, sendo usado por Deus aqui, como aconteceu Jesus na história dessa mulher. 18 anos andando encurvado. Ao vê-la, Jesus a chamou e disse, está livre da tua doença. Impôs-lhe as mãos e no mesmo instante ela se endireitou, glorificando a Deus. Mas o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse ao povo, são 6 os dias em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para vos curar, mas não em dia de sábado, hipócritas. Disse-lhes o Senhor, hipócritas. E eu demorei 4 anos, tá? Nessas tentativas frustrantes. 4 anos foi o meu tempo, assim, de tentativa do Gabriel, do primeiro filho. Então, eu sei o que é frustração, eu sei o que é tentante, porque eu fui, tá? Eu não tô aqui falando uma coisa que eu estudei e tô aplicando, não. Eu passei na minha vida, na minha alma, no meu espírito, na minha mente. Então, eu sei o que vocês estão passando. E aqui, ele diz assim, Jesus fala para aquele povo da lei que fica seguindo ele, perseguindo. Os próprios sacerdotes, né, gente? Hipócritas. Não desamarra cada um de vós no sábado o seu boi ou o seu jumento da manjedoura para o levar a beber? É também um serviço isso. O povo não ganha isso no sítio, levando burro, dando comida. Não faz isso também no sábado? Aí, esta filha de Abraão, que Satanás paralisava, entendeu? Aqui, enfermidade, paralisava há 18 anos. Não devia ser livre dessa prisão em dia de sábado? Ao proferir essas palavras, todos os adversários se encheram de confusão. Ao passo que todo o povo, à vista de todos os milagres que ele realizava, se entusiasmava. Só que esse entusiasmo dessas pessoas, nossa, foram esses que julgaram, condenaram na cruz, né? Só de Barrabás, né? Esse povo aqui, tá? Então vai ter gente à sua volta. Tem gente, espectador aqui também, pessoas que me acompanham no ministério. Nossa, Deus é todinho na vida dela. Deus é todinho na vida dela. Só que são esses que na hora que a igreja tá falando mal de mim, que tô pregando na internet, não sei o que lá, é aquelas que estão tacando pedra, tá? E é aquelas que pedem oração pra mim, viu? Então é isso, gente. As mesmas pessoas aqui, entusiasmadas com Jesus nessa... que ele fez cura num dia de sábado. Entendeu? Então essa é a diferença. Vocês perceberam? Doença e enfermidade não é a mesma coisa. Então eu tô pregando isso pra vocês hoje. E aqui a gente vai chegar no ponto que eu quero. A enfermidade é algo que se afeta o corpo, a alma e o espírito. A minha síndrome de burnout foi uma enfermidade. A enfermidade vai além do corpo, atinge as emoções,
A mente, o espírito, pode até não ter nome médico, porque é difícil diagnosticar, ou não ser detectada por exames, mas enfraquece, oprime, paralisa. Síndrome de burnout, síndrome do pânico, síndrome, sei lá, sei lá, um monte de coisa. Traumas, dores crônicas, sem causa aparente. Entendeu? A síndrome de burnout é esgotamento físico e mental. A minha cabeça, eu vou descrever a imagem que eu vi e parecia que eu estava daquela forma. Parecia que eu carregava uma carriola com a minha cabeça dentro. De tão pesada que estava a minha cabeça. De tão pesada que a cabeça fica. Não cabe mais nada. Você não pode ler um livro, você não pode ler uma passagem da Bíblia. Não cabe mais nada. Tá esgotada. Você não quer escutar ninguém. Minha avó teve 13 filhos. E dos 13 filhos, teve um que morreu. Fazia 14 anos que não morria ninguém na minha família. A primeira vez que eu fiz live no Instagram com o Dr. Nildo, uma semana e deu 7 positivo em novembro, meu tio tinha acabado de descobrir um câncer, morreu, descobriu hoje, morreu amanhã. Olha só. Que espiritual também tudo isso envolveu. E eu tava na novena, e eu tinha que fazer a novena em luto. E depois voltei lá pro velório. E fiquei a noite inteira. E aí, 14 anos, sem morrer ninguém da família, e morreu justamente meu tio, no dia que eu pregava, como um dia de hoje, no dia 27. Ele morreu no dia de Nossa Senhora das Graças. E aí, em oração pelos idosos e pobres, ele morreu idoso já, e pobre também, família pobre. Gente, é demais, né? Olha é muito estranho tudo isso. Mas aí, a gente vai aceitando, né? A gente conhece, vai aceitando os mistérios, né? Deus não permite nada que aconteça sem nem um fio do cabelo que cai da cabeça, sem o consentimento dele. Então, esse exemplo que eu vou dar para vocês agora, e foi nesse mesma live que deu 7 positivos. E os 7 positivos, todos bebês arco-íris. O que quer dizer? Todas as mamães que perderam os filhos engravidaram de novo. 7 mães que perderam os filhos engravidaram de novo. 7. Em 2024, nasceu 13 crianças. Ou seja, depois veio muito mais. E cada vez está crescendo. 2025, até Natal, meu Deus, eu quero estar com um monte de filhos. Então, pode até não ter nome médico ou não ser detectado por exames, mas enfraquece, oprime e paralisa. Um exemplo aqui: depressão, ansiedade, traumas, dores crônicas sem causa aparente. O paralelo bíblico que eu vou fazer, que eu li Lucas, a mulher do fluxo de sangue, a mulher encurvada. Eu li Marcos, né? Mulher do fluxo de sangue, e li a mulher encurvada aqui. Quantos anos mesmo? 18 anos com o demônio. Aquela curvatura dela era o demônio. E o próprio Jesus falando, não sou eu que tô falando que essa mulher que tá com o diabo no corpo. Foi Jesus que falava. Tava ensinando na sinagoga no sábado. Havia ali uma mulher que havia 18 anos. Era possessa de um espírito que detinha doente, andava curvada. Gente, vocês estão entendendo que nós estamos no mundo espiritual? Sabia que tem muitas pessoas aí, surdo e mudo, que não é espiritual também? Presta atenção. E aí, por isso que quando vai no retiro, eu já vi Roberto Thanos, aqui na minha cidade, expulsando demônios e a pessoa andar, sair da cadeira de roda andando. Sabia? Já vi. Ninguém me contou, eu vi, eu assisti.
Em Lucas 13:11, a mulher encurvada, 18 anos, tinha uma enfermidade causada por um espírito. Jesus disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Jesus que falou. Mulher, está livre da tua enfermidade. Agora, a mulher do fluxo de sangue, uma doença que os médicos não descobriram o que era. E sangrou 12 anos. Gastou tudo que tinha. Quem curou ela? A orla do manto. Que de Jesus saiu virtude. A ponto de sair virtude. E se você não sabe aqui, não fala o nome dela. Os grandes teólogos falam que o nome dela é Verônica. Só que, olha só, uma analogia que eu, Luciana, fiz, tá? Que eu estudo muito e gosto de fazer analogia com sinais e números da Bíblia. O número 12, número 12, número 12. Quantas estrelas tem na mulher lá de Apocalipse? Quanta a coroa? 12. Ela aparece, né? No sol com uma coroa. Uma mulher vestida de sol, tendo lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Nossa Senhora da Glória. E olha só. Olha só isso. Aqui não fala o nome da mulher. E aonde que Jesus está indo? Aqui no Evangelho, gente. Deixa eu pegar aqui. Marcos. Tem Lucas também. Entendeu? Onde que tá indo? Jesus tá indo pra onde? Tá indo lá pra casa de Jairo. Quantos anos tinha a menininha de Jairo? Fala pra mim. Quantos anos tinha a filha de Jairo? 12 anos. Nossa, coincidência. Ah, coincidência ou providência? Sei lá, né? Vamos ver. A filha de Jairo. Eu quero ver. 5:25. Vou pegar de Marcos mesmo, que eu li Marcos pra vocês. É que ela aparece nos 3 evangelhos, essa história. Uma hora eu vou ler as três pra vocês. Marcos 5:25. É que eu tô com duas passagens aqui, eu não pus o post-it. 5:25, 34. Aqui. A filha de Jairo e a mulher doente. Uma mulher doente. Enferma. Aqui. Enferma não, ela tá doente, tá com uma doença. E aqui, gente, o que eu falei pra vocês? Doença, algo físico, visível e diagnosticável. A doença é um processo físico ou biológico que atinge o corpo. É detectado por exames, tem sintomas, muitas vezes um nome clínico. Exemplo, gripe, diabetes, câncer, virose, infecção. Essa mulher tinha uma doença há 12 anos. 12 anos. Essa mulher, número 12, 12 anos. A mulher vestida de sol, que apareceu em Apocalipse, uma coroa de 12 estrelas. Aqui, não falo o nome dessa mulher, mas ela apareceu no meio do milagre de Jairo. Onde estava a caminho, Jesus caminhando para a casa de Jairo, onde ele ia curar a filha de Jairo, que tem 12 anos. Eu perdi com 8 e 12 semanas. No dia que eu perdi, dia 3/11, com 12 semanas, eu li essa passagem da mulher do fluxo de sangue. E eu recebi essa mensagem da mulher do fluxo de sangue de uma forma sobrenatural. Que cada vez que falava que ela sangrava na pregação, eu sangrava. E saía umas coisas muito loucas de dentro de mim, assim, muita coisa. E eu tava com 12 semanas. Aqui a filha de Jairo tem 12 anos. E no caminho Jesus tá indo. E de repente essa mulher que nem tem nome, ela passa a ser a parte principal da história. Ela se rasteja para ao menos tocar na borda do manto de Jesus. E ela só tocou na bordinha do manto.
mas com tanta fé que dele tirou virtudes. Vocês viram aquele filme já, The Chosen? Se eu não me engano, é o capítulo 8 desse filme. Eu chorei tanto, eu e meu marido, nessa cena. Porque na hora que ela vai, eu me lembro, gente, não tem como não lembrar eu sangrando. E ela toca na orla, e ele faz assim, ele para. E aí ele é multidão, e ele quer saber. E vira, quem me tocou? Aí Pedro, né, aquele jeitão dele, hello, quem te tocou? Olha essa multidão, como que a gente vai saber quem te tocou? Alguém tocou em mim, e eu sei, porque tocou com fé. Porque de mim saiu virtude. Aí a mulher tremendo de medo. Ai, vou ser apedrejada, toquei no manto de Jesus. Mas eu toquei só na orla, só num pedacinho da orla. O Senhor não está impuro. E naquela cultura, essa mulher tinha que ficar escondida. Você vê na história que ela não tem. Se estudar a história, os teólogos estudaram a história os grandes teólogos estudaram a história dessa mulher. Ela não tem família. Para poder fazer esse filme, tem que estudar a história. Ela não tem família, ela tem pai e mãe. Mas eles não podem ficar com ela, porque ela é impura. Nessa situação aqui. E aí, gente, no meio do caminho, para curar a filha de Jairo, acontece essa cena. Só que Jesus chega depois na casa de Jairo, a filha dele já morreu. Mas Jesus ressuscitou aquela menina. Minhas filhas morreram. Mas em 9 dias Deus me deu outra criança no meu ventre. É um milagre. E aí, vocês estão entendendo, né? Da doença e da enfermidade. Então vamos ver duas coisas, distintas. A mulher do fluxo de sangue é uma doença, mas tentando descobrir a causa dessa doença, porque ela sangrava há 12 anos, ela aparecia, era visível, era físico. A doença é um processo físico, biológico no corpo, pode detectar por exame, sintomas, ela tinha sintomas, ela sangrava. Então isso é uma doença. A ansiedade é uma enfermidade emocional. Atinge a mente e o espírito. A enfermidade, a mulher aqui, de Lucas 13, vamos pegar lá Lucas 13. Essa mulher, ela não está enferma aqui. Ela está encurvada. Diz a Bíblia, 18 anos encurvada. Por causa de um demônio. E aí ela nem conseguia olhar de tão encurvada que ela era. Imagina uma mulher encurvada, 18 anos. E aqui fala, esta filha de Abraão que Satanás paralisava há 18 anos não devia ser livre dessa prisão em dia de sábado? Acaso não leva os jumentos para tomar água, para comer no dia de sábado? Ele passa fome? Não é um serviço também? Trabalhar no dia de sábado? Servir no dia de sábado? E aí as pessoas ficavam entusiasmadas com as respostas de Jesus. Só que essas mesmas pessoas que tacaram ele contra. Solta Barrabás e mata, crucifique-o. São essas pessoas que estão ao seu derredor que vai te crucificar, tá bom? Já é bem-vindo à realidade, é isso aí, pronto. E aí, as enfermidades, que no caso essa mulher, então a gente vai ter sempre esse significado espiritual, que é espírito, mente, corpo, alma. Essa mulher estava enferma, com espírito há 18 anos. E aí, a Bíblia fala, mulher está livre da tua enfermidade. Isso é um aspecto espiritual. Muitas enfermidades
São opressões do inimigo, que precisam de libertação e cura interior, não só de remédios. A depressão, ela ocupa o corpo, a mente e a alma. A ansiedade também. E eu tenho diagnóstico de ansiedade crônica. Eu tô tomando BUP, porque eu preciso tomar remédio. Porque os meus projetos, Deus vai falando comigo assim, vocês não têm ideia. É tanto projeto, que eu tenho que fazer tudo sozinha. Eu não tenho recursos financeiros para poder pagar um social media, para poder fazer minhas coisas. Sou eu que faço tudo no Canva. E aí eu tenho que pagar a Canva, tenho que pagar a internet, eu tiro da boca dos meus filhos. Porque se eu sair daqui desses projetos para trabalhar fora de casa, eu não consigo entregar o que Deus pede para entregar. Porque aí eu fico ocupada com as coisas do mundo para ganhar o salário do mundo. E o dinheiro que eu ganho, fazer igual eu tive um burnout, e aí eu sofro o quê? Tem que pagar psiquiatra, psicólogo, neurologista, comprar remédio. 4 mil já foi. Vocês estão entendendo a minha situação? Então, minha mãe chega todo dia, saiu um concurso em tal lugar. O que adianta? Eu tô a primeira da fila aqui, eles não me chamam por questão política e perseguição. Eu fiz processo seletivo, passei em 3. Arrisquei 3 para passar em 1, passei nos 3. Só que chega na minha vez, não me chama. E eu já falei, eu renunciei minha vida profissional. Eu fiz porque meu carro fundiu o motor, faz mais de 1 ano tá na garagem. Meu marido ele é mecânico de coisa grande, de usina. E ele nunca deixou faltar, imagina o mecânico, ele é muito caprichoso. Ele não deixa faltar água, ele não deixa faltar óleo no carro. Foi o demônio, Satanás, que destruiu esse carro e tá na garagem aqui, ó. Eu fui no café da manhã com ele, no dia 30 de junho. Era um café que eu me apresentei na política, que eu fui candidata a vereadora ano passado. E quando eu saí desse café, da porta desse lugar, que eu estava no café da manhã com todos os candidatos, pré-candidatos na época, eu liguei a chave do carro. O carro pegou, funcionou, e eu estava parada na subida. Na hora que eu fui sair, ele não saiu. Eu tive que vir de ré, virar o carro para ele pegar força na descida e eu vim devagarinho até chegar em casa. Meu marido conseguiu sair com ele, foi no mercado, veio guinchado para casa. No dia 1º, ele mexeu, trocou as velas, fez o que ele tinha que fazer, o carro pegou na garagem. No dia seguinte, as crianças tudo dentro do carro para ir para a escola, meu marido dando ré no carro, era dia 1º de julho. Meu marido dando ré para ir para trabalhar e levar as crianças na escola e trabalhar, o carro fundiu o motor no portão de casa. Tá até hoje na garagem. Virou uma bola de neve do tamanho desse mundo para pagar. E eu não tenho condições financeiras. E Deus tem uma obra muito grande através dessa história, que depois eu vou testemunhar para vocês a graça. E aí, gente, vocês acham que isso aí não é espiritual, tudo isso que acontece? Teve um dia que meu filho foi arrumar o retrovisor do carro, quebrou o para-brisa do carro inteirinho. Ficou R$700. Ele foi virar o retrovisor. Aí fui falar para um padre dos meus desafios e combates espirituais. Ele fala assim: o vidro estava ressecado. Nem tudo é demônio. Eu sei que nem tudo é demônio. Mas se esqueceu que eu lido com vida, a favor da vida, e eu oro para as mulheres engravidar? E o dragão lá de Apocalipse, que ele quer devorar as mulheres. E as que estão grávidas, ele está correndo aqui atrás, o dragão está correndo atrás de uma mulher grávida em Apocalipse. Ele quer destruir aquela mulher. O Herodes, ele quer matar todas as crianças. E mata. E Jesus sobreviveu, fugiu para o Egito. Ô, gente, pelo amor de Deus, para. Acorda pra vida. Acho que é porque eu tô muito mais desenvolvida também. Até que alguns padres aí, né? Que não acordou ainda nem pro mundo espiritual. Tem padre que tá,
Só esperando o dinheirinho cair na conta no dia, ó eu. Mas é assim, né? Fazer o quê? Então, as memórias, tá? Eu vou fazer aqui exemplo bíblico. Vou fazer um resumo, uma diferença, um paralelo dessas mulheres. O aspecto, a doença e a enfermidade, vocês vão entender melhor. O âmbito físico, biológico. É isso a doença. Enfermidade, corpo, alma e espírito. Diagnóstico, detectado por exames. A doença é detectada por exames, o diagnóstico. A enfermidade, muitas vezes, não são detectadas. Aí você sabe que é demônio. Em alguns casos é demônio. Nossa, mas eu não consigo engravidar, eu não sei o que eu tenho. Os médicos já fizeram de tudo e não conseguem achar. Enfermidade. Demônio aqui, meu filho. Origem. As doenças e a enfermidade. A origem, doença. Natural, genética, infecciosa ou até espiritual. Enfermidade. Espiritual, a origem. Espiritual, emocional ou mista. Ó. Exemplo bíblico que eu dei. Da doença. A mulher do fluxo de sangue, doente, 12 anos sangrando. Os médicos estavam... Ela sangrava, ela mostrava, tinha tudo, né? O corpo respondia, né? O corpo responde. Enfermidade, mulher encurvada. Então, essa diferença que eu dei para vocês aqui, que eu trouxe. Tratamento médico, tratamento para doença. Médico mais oração. Médico mais oração. O tratamento da mulher do fluxo de sangue. Médico e oração. Tratamento da mulher encurvada. Libertação. Oração interior. Fé. Então, vamos para essa tangente aqui. Médico, oração de cura, libertação, oração interior e fé. Você tem que resolver essa bagunça que está dentro de você. Resumidamente é isso. Por quê? Porque para Deus confiar para você, confiar você e seu esposo um bebê. E nessa leitura de Lucas 13, de 10 a 13, Jesus cura a mulher encurvada. A doença não é a sentença final. A doença não é a sentença final. O diagnóstico, o último diagnóstico vem de Deus. Esse diagnóstico não é para a morte. A doença não é sentença final. Jesus é o médico dos médicos. É Ele, através de oração e intercessão, que vai te conduzir a um médico e nós vamos estar... Lu, vou no médico, eu vou estar orando. Se tem hora marcada no médico, me avisa. Lu, hoje eu tenho médico, tal hora, tal. Eu vou estar intercedendo naquela hora que você está na sala do médico, para o médico ser usado por Espírito Santo de Deus e ele que vai falar com você. O Espírito Santo de Deus através daquele médico. Que Deus confiou a ciência a ele. É louvável. A gente tem que crer em Jesus Cristo. E aí agora chegou o momento de você pegar o bore. Profetizo a chegada do meu bebê. Profetiza, vai, pega o bore. Se não tem ainda, compra lá no link da bio, tá lá. Vários bores para você escolher. O nome que você quiser. Esse bore você vai usar no seu bebezinho, é um ato profético. Que nem o sapatinho que contém a história. Entendeu? Pedi, ó, qual que é a profecia de hoje? Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. João 16, 24, olha que fofo. Ai, que fofinho. Eu acho que eu salvei aqui, peraí que eu vou mostrar pra você. Olha lá. Ai, olha o ato profético de hoje. O que tá escrito no body? Desde o ventre Deus me escolheu.
Desde o ventre, Deus me escolheu. Bom dia, Gabriel. O Gabriel entrou aqui. Ei, Gabriel tá chegando devagarinho todo dia para dar um anúncio aí de um positivo, hein? E eu separei, eu quero mandar uma mensagem para vocês. Agora nós vamos entrar. Eu vou gravar agora uma mensagem e depois eu vou fazer a oração de libertação, tá bom? Uma mensagem espiritual. A doença pode paralisar o corpo. A doença pode paralisar o corpo. Lembra? Que é, no caso, a mulher do fluxo de sangue. Mas a enfermidade tenta aprisionar a alma. A mulher curvada, 18 anos. Mas a palavra diz. Agora eu quero que você grave essa palavra. Isaías 53:5. Que pelas chagas de Jesus nós fomos curados. Quando ele entra, hoje nós estamos no 8º dia, tem certeza que Deus entrou no seu coração? Quem que tem que sair? O dragão da doença, da enfermidade, ele perde toda a força. Porque onde está a luz, as trevas não prevalecem. Isaías 53:5. Essa é a mensagem espiritual para essa pregação de hoje. E agora a mensagem e oração de libertação, vocês vão repetir comigo assim: Senhor, Senhor, toca meu corpo e restaura cada célula. Toca meu corpo, Senhor, e restaura cada célula. Órgão e sistema. Órgão e sistema. São Miguel, São Miguel, protege-me de toda enfermidade. São Miguel, protejam todas essas pessoas de enfermidade. Amém. E agora nós vamos, Diana. Eu vou tentar ser rápida porque a internet está querendo derrubar a minha live. E eu vou ficar assim, 8º dia na minha playlist do YouTube. Meu Deus, não faz isso comigo não, Jesus. Olha só. Vamos lá para o livrinho de Santa Giana em oração hoje pelos idosos e pobres. Eu vou ler primeiro, antes de entrar, eu vou falar da Santa Giana, tá? Santa Giana, os idosos e os pobres eram, junto às crianças, os pacientes por quem ela demonstrava especial cuidado, ela amava. Com seus pacientes, ela tinha uma maneira especial de atendê-los, ouvindo as suas dores e necessidades. Só depois da sua morte, foi descoberto que eles não saíam de dentro da sua sala do consultório sem que seus problemas tivessem sido resolvidos. Olha que mulher agraciada, ela resolveu o problema de todo mundo. Ela procurava emprego para aqueles que não tinham, ela doava remédio para aqueles necessitados. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. E Giana era assim. Rezemos hoje por todos os idosos e pobres. A nossa intenção para hoje especial é essa. Você vai colocar aqui suas intenções e vamos começar hoje, nós vamos rezar por todos os idosos e pobres. E eu perdi o meu livro da novena, achei. A intenção para hoje é essa. Vamos orar por todos os idosos e pobres. Que eles sejam amparados em suas necessidades e encontrem consolo na providência divina. Que o Espírito Santo haja no coração de cada homem, de cada mulher, para que reconheçam neles a face de Cristo e usem de generosidade e misericórdia. Gente, vocês já ouviram falar que a face de Cristo está nessas pessoas idosas e pobres? Você viu o dia que aquela... Eu amo aquele vídeo daquela... Eu não tá aqui, podia ter separado para passar para vocês. A doutora Filó, ela é pediatra. Eu amo aquela mulher de Deus. E ela, numa pregação dela, ela fala que ela pediu... Jesus, eu quero tomar café com o senhor. E aí ela foi na padaria e tinha um mendigo na porta. E aí ela pegou e tomou café. Deu um café para ele e ela ofereceu muito mais que um café, mas ele queria só um cafezinho. Mas, gente, depois ele desapareceu, né? E é uma coisa assim, era Deus ali.
Então hoje a gente vai pedir com muita fé por todas essas pessoas. E vamos pedir, né? Hoje, oferecendo essa intenção, essa novena, todos os dias, né? As nossas intenções particulares, cada um unido a nós nesse combate espiritual que é a favor da vida. E aí nós vamos pedindo também todos os desejos que estão no nosso coração com muita fé. Vamos pedir para Santa Giana que ela possa, juntamente com Nossa Senhora, interceder por nós diante de Jesus. E Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo, está aqui. Ele sabe, Ele conhece o coração. Deus conhece seu coração. Ele sabe o que você, antes de pedir, Ele sabe o que você quer. Vamos pedir de maneira especial, então, para todos esses casais. Os doentes, os enfermos, que eles esperam a graça da gestação, que sejam curados pela cura problemática genética, por todos os que passam por enfermidades espiritual. Igual essa mulher, 18 anos. Por causa de maldições profetizadas da boca de um parente. E pessoas que até fizeram simpatia para o seu ventre. Então vocês vão conhecer aqui hoje. Vocês conheceram hoje a enfermidade que causa. Amém? Vamos pedir também pelos casais que já receberam a graça da maternidade. Vamos pedir também por aquelas crianças que não evoluíram nos ventres. Vamos pedir pelos bebezinhos que morreram. Vamos pedir também pela alma de todos os que já se foram. E para as mamães que morreram no parto. Abramos os nossos corações agora para a divina providência em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Pai, que nos deste a Santa Giana como exemplo de esposa amorosa, que cercou de amor a sua família, construindo uma verdadeira igreja doméstica. Faz-me assimilar esse mesmo amor incondicional, consagrando minha vida ao teu serviço junto aos que me cercam. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como éramos no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, Redentor da humanidade, que chamaste a Santa Giana, a missão de médica do corpo e da alma, vendo o teu sofrimento do irmão doente, fazei que, seguindo o teu exemplo, o exemplo da tua serva, possa eu entender a minha dor e a do meu irmão, participando do sacrifício da tua santa cruz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como éramos no princípio, agora e sempre. Amém. Espírito Santo, fonte de todo amor, que infundiu no coração de mãe da Santa Giana a coragem dos mártires de testemunhar com a própria vida o amor à criança que trazia no seu ventre, colaborando de maneira extraordinária no teu plano de criação, e que durante toda a sua vida foi um exemplo de cristã de fé, esperança e caridade. Faz-me torná-la com um exemplo para um autêntico caminho, rumo à santidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como éramos no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Chegou no momento especial. Vai pensando no seu pedido. Ó Deus, amante da vida, que doaste a Santa Giana Beretta Molla, responder com plena generosidade a vocação cristã de esposa e mãe. Concede também a mim, a você, a pessoa que você está pedindo a graça. Se for para pedir seu filho, sua filha, coloque a mão no seu ventre. Por sua intercessão agora, faça o seu pedido. E também segue fielmente os teus desígnios para que resplandeça sempre nas nossas famílias a graça que consagra o amor eterno e a vida humana. Por nosso Senhor Jesus Cristo, por Cristo, que vive e reina contigo na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Que assim seja. Estaremos sempre reunidos a um Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.
nós estaremos sempre reunidos. Há um Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Amanhã estaremos aqui 7h30 da manhã para o encerramento dessa novena. 9:09. Amanhã é uma novena. Vou tirar esse print 9:09 porque é profético. Aê! 9:10. O print foi 9:09. Nessa novena, 9 dias, uma campanha muito. E hoje, no 8º dia, em oração pelos idosos e pobres. E o dragão, vencemos mais um dragão. Qual é? Da doença e da enfermidade. Então você já sabe qual que é o dragão que você tem que enfrentar hoje. Deus abençoe. Um beijo no ventre. Até amanhã.